Eu já vi muita coisa estranha na vida, mas o que aconteceu naquela fazenda perto de São Tomé, aquilo me fez questionar se meu dom era suficiente, se eu tinha poder contra aquilo. Eu sou benzedeira há mais de 40 anos. As pessoas me procuram por tudo: mal-olhado, dor de cabeça que não passa, criança assustada. Nunca recusei ajuda. Mas o chamado da Maria foi diferente. Ela não estava desesperada, estava esgotada. A voz dela no telefone era baixa, arrastada, como se tivesse meses sem dormir. Ela disse que era sobre o Marquinhos, o avô, mas que envolvia toda a família. Cheguei lá no final da tarde, a poeira vermelha de Minas grudando no meu Gol velho. A fazenda era isolada, daquelas que você tem que dirigir mais de 10 quilômetros só na estrada de terra. Quando parei o carro e desliguei o motor, o silêncio era tão denso que parecia ensurdecedor. Maria me recebeu na varanda. Ela tinha olheiras fundas e apertava os braços contra o corpo, mesmo com o calor que ainda fazia. O filho dela, Cleidson, um rapaz de uns 15 anos, estava sentado na sala olhando fixamente para a televisão desligada. Eles estavam vivendo à base de café e medo. Marquinhos, o avô, estava deitado no quarto, fraco. Ele foi quem viu a coisa primeiro. Não era um bicho comum. Marquinhos me disse que tinha a altura de um homem, mas que andava curvado, quase rastejando, e que não fazia barulho de passos, só um arrasto úmido na grama. Mas o pior, ele insistia, eram os olhos. 2 faróis vermelhos, Elsa. Não era raiva, era fome. Eu comecei a fazer as rezas iniciais e espalhar sal grosso pelas portas. Eu sentia uma energia pesada ali, mas não de assombração comum. Saí para checar o perímetro e foi quando encontrei o primeiro sinal físico que me congelou o estômago. Na cerca traseira, perto do curral, havia um arranhão profundo, grosso, na madeira de lei, alto demais para qualquer onça ou cachorro bravo. Parecia ter sido feito por algo com unhas duras, mas incrivelmente longas. Eu tentei ignorar. Disse a mim mesma que era só uma fera grande. Mas por que a cerca não estava derrubada? Parecia um aviso, não um ataque. Eu dormi no quarto de hóspedes, mal dormi. O cheiro da fazenda era de terra molhada e mato, mas naquela noite havia um cheiro diferente, metálico e sulfuroso, que entrava pelas frestas da janela. Era noite de lua quase cheia. A luz entrava fraca, mas iluminava o suficiente para ver o pó branco do sal grosso que eu tinha espalhado no batente. Naquele momento, eu soube que ia ser uma noite difícil. Cleidson e Maria estavam no quarto deles, e Marquinhos dormia dopado de calmante. Eu peguei meu terço e comecei a rezar baixinho, seguindo os ritos que aprendi com a minha avó. Minha voz era a única coisa que quebrava o silêncio. De repente, a reza parou de fazer efeito. Não é que eu tenha esquecido as palavras. Elas simplesmente travaram na minha garganta. Eu senti meu coração pular para a garganta. Frio. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Eu sabia que estava sendo observada. Olhei para a janela, escura, refletindo o teto do quarto. Eu não vi nada ali, mas o ar ficou denso, pesado. Eu podia sentir o peso do olhar de alguma coisa. Forcei-me a levantar e peguei a lanterna velha, de pilha grande. Olhei pela janela. A luz forte cortou a escuridão do quintal. Eu foquei na linha da cerca. Nada. Olhei para o tronco grosso da mangueira. Nada. Mas então, a luz da lanterna escorregou para a grama.
E lá estavam eles. 2 pontos vermelhos, brilhantes, refletindo a luz como olhos de gato, mas muito maiores, e não se moviam como um animal que estivesse parado. Eles se moviam juntos, muito baixos, deslizando. Eu não conseguia distinguir o corpo. Era como se a coisa estivesse envolta em sombra. Eram os olhos de que Marquinhos tinha falado. Eu mal podia respirar. Eu pensei, é um lobisomem, é um demônio. Mas a maneira como se movia, tão devagar, tão paciente, não parecia ter pressa. Parecia farejar. Eu tremi e tentei rezar de novo, agora mais alto. Meu Deus, me proteja, afasta o que não é de luz. Na mesma hora, o movimento parou bruscamente. Os olhos vermelhos giraram, mirando diretamente a janela do meu quarto. E então, eu ouvi, não um rugido, mas um som de algo pesado se arrastando e cavando, raspando a terra. Eram as unhas, arranhando o solo. A coisa estava vindo para a casa. O pânico foi instantâneo, mas a experiência me segurou. Eu sou benzedeira, mas também sou humana. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui destrancar a porta do quarto. Corri para a sala, onde Maria e Cleidson já tinham acordado e estavam paralisados, olhando para a porta da frente. Marquinhos tinha saído do quarto dele e estava atrás da poltrona, respirando rápido e apontando com o dedo trêmulo. Eu peguei o pote de barro que tinha trazido, cheio de ervas secas e água benta. Não havia tempo para um ritual longo. Eu só podia reagir. A coisa estava rondando a varanda agora, e podíamos ouvir os sons de arranhões pesados na madeira. E de repente, a luz da lua, que entrava pela janela grande da sala, foi cortada. A sombra gigantesca se projetou contra o vidro, e depois veio o impacto. O vidro da janela principal explodiu para dentro, e junto com ele veio o cheiro. Enxofre, mato podre e sangue velho. A cabeça da coisa, ou o que parecia ser a cabeça, estava enfiada ali. A sombra era imensa, mas os olhos vermelhos eram o único que eu via de verdade. Eles estavam fixos em Cleidson, o mais jovem. Fome. Eu gritei a única oração que me veio à mente. Uma oração de exorcismo simples, mas forte. E joguei todo o conteúdo do pote na direção da criatura. O líquido atingiu a coisa com um chiado, como água em óleo quente. A criatura soltou um som horrível, um guincho que não parecia vir de garganta nenhuma, e se afastou. A sombra sumiu. Foi uma interrupção, não uma vitória. Ela estava ferida, mas não morta. Passamos o resto da noite encostados na parede, ouvindo o silêncio e o vento frio entrando pela janela quebrada. Naquela manhã, o sol não trouxe alívio. Só trouxemos a realidade. A fazenda não era mais deles. Eu os ajudei a pegar o mínimo essencial e os levei para a cidade. Eu nunca soube o que era, mas não era algo que eu pudesse curar com reza. Eu sobrevivi, mas algo em mim quebrou. Desde então, quando a noite cai e eu estou sozinha na minha casa, eu fecho os olhos e ainda sinto o calor daquele olhar vermelho me atravessando. E sei que ela ainda está lá fora, talvez esperando eu ficar fraca, ou esperando a próxima família isolada. Eu rezo para que ela nunca descubra onde eu moro. Até hoje, quando a lua fica cheia e o céu está sem nuvens, eu sinto o mesmo suor frio descendo pela nuca. Eu tranco o portão da minha casa com 5 cadeados diferentes. Sei que é bobagem, que já passou, mas o medo que eu vi naquela noite não sai de mim. Isso aconteceu na fazenda do Wanderson, uns 6 anos atrás, perto de Parelhas, no coração do sertão.
Wanderson é um sujeito pacato. Vive do gado de corte. Mas ele começou a ter um problema sério. A cada mês, exatamente na lua cheia, 1 ou 2 bois simplesmente desapareciam do curral. Não era roubo comum. Se fosse, levariam tudo de uma vez. E o mais estranho, a cerca de arame farpado estava intacta. Parecia que o bicho, ou seja lá o que fosse, tinha voado por cima dela. Nós tentamos de tudo para achar uma explicação lógica. Inicialmente, pensamos em grandes predadores, mas na região não há onças daquele porte para sumir com um boi adulto sem deixar um rastro de luta. O que restava era mistério e prejuízo. No terceiro sumiço, a gente notou algo diferente. Em vez de simplesmente desaparecer, havia um rastro, não de cascos, mas de patas. Eram grandes, terminando em pontas grossas, como garras. E perto da porteira, a terra estava revirada. Tinha algo naquelas pegadas que me incomodava. Algo que parecia que o bicho estava de pé antes de correr. Wanderson estava no limite, perdendo dinheiro e dormindo mal, obcecado pelo problema. Ele juntou eu, o Peter e o João. 4 homens armados, acostumados com o mato, decididos a passar a noite inteira vigiando o pasto grande. Não íamos esperar o próximo ciclo lunar. A gente se preparou para o confronto, mas nada nos preparou para o que realmente vinha atrás do gado. A gente escolheu a noite da próxima lua cheia. A luz era fria, prateada, e deixava as sombras muito definidas e profundas. O sertão tem esse silêncio pesado à noite, mas nessa vez parecia um silêncio forçado, como se a própria natureza estivesse atenta e prendendo a respiração. Nós nos posicionamos perto do bebedouro, onde a visão era mais limpa e abrangente. Eu tinha a minha espingarda, um calibre 12 antigo, mas confiável, e o Wanderson estava com um rifle. O João e o Peter tinham facões e algumas pistolas velhas. Passamos das 10, 11, meia-noite. O João cochilou por um instante e o Peter deu um cutucão nele, claramente irritado e nervoso. O nervosismo estava no ar, mais denso que o cheiro de mato seco. Eu lembro de ter olhado para o céu, pensando que aquilo tudo ia ser em vão, que iríamos apenas passar frio e ser atormentados pelos mosquitos. Foi quando o barulho começou. Não era alto, mas era um som de mastigação. Úmido, forte e grotesco. Vinha do lado oposto do curral, onde a vegetação era mais fechada. Wanderson apagou o lampião de querosene para não denunciar nossa posição e ligou a lanterna de mão, um feixe fraco que mal cortava a escuridão total. O som parou de imediato. A criatura sabia que estávamos ali. Ela tinha parado para nos ouvir, e isso foi aterrorizante. Ficamos paralisados, o coração batendo forte nas costelas, a garganta seca. O som seguinte foi o que nos fez tremer de verdade. O arame farpado estalou. Não arrebentou, mas estalou, como se algo pesado e duro tivesse se jogado contra ele e se recuperado rapidamente, voltando para dentro do pasto. E depois, o cheiro. Um cheiro horrível, de carniça misturada com urina e algo metálico, como sangue velho. Olhei para o Wanderson. Ele estava branco como a farinha. Ele murmurou, mal conseguindo respirar: "Não é bicho comum, Bertin." E então, a sombra se moveu. A sombra não era uma onça. Era muito alta para isso. E a forma... Deus do céu, a forma! Quando ela saiu da escuridão parcial e entrou na luz da lua cheia, eu vi. Era bípede, mas tinha uma postura curvada, desajeitada. A pele parecia couro cru, esticado sobre ossos enormes. Tinha o focinho alongado
como um lobo, mas os olhos eram pequenos, vermelhos e tinham inteligência. Eram olhos de gente, de um homem enlouquecido. Eu vi a criatura pegar o que parecia ser a carcaça de um dos bois desaparecidos e jogá-la para o lado com uma força brutal, quase desinteressada. Aquilo não era folclore, lenda de cidade. Era real. Estava ali. O Peter gritou, um grito de pânico puro, e atirou primeiro, sem mirar direito, o tiro de pistola ecoando ensurdecedor pelo pasto. O bicho soltou um ruído que era metade uivo, metade grito de dor humana, e correu. Correu de 4 patas, de volta para a cerca, em uma velocidade impossível para qualquer animal que eu já tivesse visto. O Anderson atirou logo depois com o rifle, mirando na altura do corpo, e eu juro que ouvi o impacto do chumbo pesado na carne. Mas a coisa continuou. Ela pulou a cerca, o arame farpado não sendo mais que um barbante para ela, e desapareceu na caatinga densa. Nós 4 caímos no chão, sem fôlego, o cheiro de pólvora misturado com aquele odor podre da criatura. Só conseguimos nos levantar minutos depois, tremendo. O Anderson não perdeu mais gado depois disso, mas a gente achou um pedaço de tecido velho perto da cerca, uma roupa de fazendeiro, quase desintegrada, e junto um medalhão de família que o Anderson reconheceu na hora. Era do velho Josué, um homem que sumiu há décadas, acusado de bruxaria e de ter feito pactos horríveis nas serras. Ninguém nunca soube o que aconteceu com Josué, e o caso foi esquecido. O Anderson queimou o medalhão e nós nunca mais falamos sobre aquela noite em voz alta. Mas eu ainda sinto o peso daquele olhar humano na criatura. Quando eu durmo, eu sonho com o sertão iluminado pela lua e com aquela coisa me observando de longe. O trauma não me deixa. Eu sei que ela está lá fora, esperando o próximo ciclo. E às vezes, eu juro que ouço um uivo que parece mais um choro. Eu fecho os olhos e ainda sinto o cheiro. Eu nunca mais consegui dirigir à noite sem checar o retrovisor a cada 2 minutos, mesmo sabendo que não há nada lá. O barulho do meu próprio motor, que antes era só um som familiar me embalando, agora soa como um aviso. O trauma fica grudado na sua espinha, e no meu caso, ele fede a óleo diesel e a pinho molhado da Serra do Mar. Eu sou Cláudio. Trabalho há 15 anos como caminhoneiro, fazendo a rota do interior até o porto. A BR-116, na altura da serra, é minha segunda casa. Eu conheço cada curva perigosa, cada recuo onde dá para parar para tomar um café frio. O que aconteceu há uns 3 meses. Era uma noite de terça-feira, luas novas chegando. O céu parecia coberto por um tecido pesado e úmido. Eu estava no meu Volvo FH, carregado até a boca, e já eram umas 2h30 da manhã. Naquele trecho é só você, o asfalto e o mato que te engole dos 2 lados. Eu estava cansado, mas nada fora do normal. Coloquei um sertanejo universitário bem baixo, só para ter alguma voz por perto. A primeira coisa estranha foi um cheiro. Não era cheiro de mato ou de pneu queimado. Era um odor forte, metálico e meio pútrido, como carne crua esquecida no sol, mas muito mais intenso. Eu pensei que devia ser algum bicho morto na beira da estrada. É comum. Diminuí a velocidade e liguei o farol alto, mas não vi nada. Foi logo depois de passar por um desses desvios abandonados que a tensão começou a apertar. Meu celular, claro, estava sem sinal há horas. O silêncio na cabine ficou pesado. Eu desliguei o rádio. Comecei a ter aquela sensação bem clichê
mas que na estrada é aterrorizante. A sensação de que tinha um par de olhos gigantes me acompanhando da escuridão. Parecia bobeira, cansaço mental. Então eu respirei fundo e acelerei um pouco mais, tentando sair daquele trecho logo. De repente, o farol alto cortou alguma coisa que não era mato. Era alto, absurdamente alto. Eu não tenho como descrever a altura, mas era muito mais do que um urso em 2 patas. Tinha pelo escuro, quase preto, e uma forma desajeitada, mas claramente bípede, atravessando a pista na minha frente. Estava agachado, como se tivesse acabado de sair do barranco. Meu coração pulou para a garganta. Eu pisei no freio com toda a força, e o caminhão guinchou, jogando a carga para frente. O barulho foi ensurdecedor no silêncio da mata. Eu devia ter atropelado, mas o tempo parou. Quando o caminhão estabilizou, a coisa já estava no acostamento do lado esquerdo e estava me olhando. Não era a cabeça de um animal comum. A testa era baixa e os olhos refletiam a luz do meu farol de um jeito frio, não amarelado como um gato ou veado, mas um brilho branco e feio. Fiquei petrificado por uns 3 segundos, só encarando aquela silhueta. Foi quando ele se levantou, mostrando o tamanho completo. Devia ter mais de 2,5 metros. Ele se virou completamente e começou a correr. Eu sei que parece mentira, mas ele começou a correr na mesma velocidade que eu estava. Eu acelerei de novo, o motor gritando, tentando passar da marca dos 80 km/h, mas o bicho corria ao lado do caminhão, acompanhando. Eu conseguia ver seus ombros enormes e peludos se movendo no ritmo da minha velocidade. O som dos seus pés pisando no asfalto molhado era um choque seco, diferente de qualquer pegada de animal que eu já ouvi. O terror me dominou. Eu comecei a buzinar desesperadamente, só para tentar afugentá-lo. Foi a pior decisão. Assim que a buzina parou, ele parou de correr por um instante, virou a cabeça e soltou um uivo. Não era um uivo de lobo. Era um berro gutural, rasgado, que parecia vir do centro da terra. A vibração do som atravessou o vidro da cabine. Parecia a dor de um homem, misturada com a fúria de algo selvagem. Eu fechei os olhos e pisei no acelerador de vez, ignorando o limite de velocidade daquele trecho sinuoso. Eu só precisava de uma curva fechada ou de uma subida para ganhar distância. Por sorte, logo depois entrou a rampa íngreme. O caminhão sofreu. A velocidade caiu para 40 km/h e eu olhei pelo retrovisor lateral, esperando vê-lo se aproximar. Mas a escuridão tinha voltado. Ele tinha parado, talvez por causa do esforço da subida. Eu dirigi sem parar por mais 2 horas, até chegar no primeiro ponto de parada que tinha luzes. Um posto antigo e decadente que ficava na beira de um vilarejo esquecido. Quando parei, estava tremendo tanto que mal consegui sair da cabine. Minhas mãos estavam frias e escorregadias de suor. Eu entrei na lanchonete vazia, pedi um café e tentei parecer normal. Foi quando seu Anderson, o senhor dono do posto, que estava limpando o balcão, percebeu meu estado. Eu não aguentei. Eu precisava desabafar com alguém. Seu Anderson, eu vi um bicho na estrada, grande, peludo. Quase bati o caminhão, eu disse, a voz falhando. Ele parou de limpar. Ele não pareceu chocado, pareceu cansado, como se fosse uma história que ele ouvia o tempo todo. O feral, ele disse apenas. O quê? Ele me olhou de perto. Você viu ele na altura da Cachoeira Velha, perto do trecho do Guará? Eu confirmei com a cabeça. Não era bicho comum não, meu filho.
Aqui na serra, a gente sabe o que anda por aí. A gente chama de feral. Faz uns 100 anos que rola essa história de uma maldição. Dizem que era um fazendeiro antigo que se transformava nas noites de lua cheia. Mas agora acontece em qualquer noite mais escura, principalmente quando a névoa desce. Wanderson sussurrou. Não é lobo. É mais a forma errada de um homem. Ele disse que o feral costumava ficar longe da estrada, mas que ultimamente estava mais ousado. Ele olhou para o meu caminhão, depois para mim e repetiu. Você deu sorte de ter acelerado na rampa. Eles não gostam de esforço físico contínuo. Mas se ele te viu, ele sabe onde você estava. Essa frase me quebrou. Saber que aquilo que eu vi não era só uma aberração, mas algo com história, algo que vinha de uma maldição antiga naquelas montanhas, fez o terror se solidificar. Eu não estava só com medo de um animal. Estava com medo de uma lenda que agora era real e me conhecia. Eu terminei o café, paguei e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Até hoje, quando estou parado em um semáforo à noite, eu checo o espelho lateral. Eu sei que um caminhão não pode ser acompanhado por nada tão grande e rápido, mas eu sinto a pressão daquele uivo na minha caixa torácica. O medo não é do escuro, é da silhueta alta, da forma errada, que corre ao lado da sua única segurança. Eu troquei de rota. Não pego mais a Serra do Mar, mas às vezes, em noites muito silenciosas na estrada plana, juro que escuto um eco fraco daquele berro gutural vindo da mata, me chamando para voltar. Eles não querem só te assustar, eles querem saber que você se lembra deles. E eu me lembro de cada segundo.